Reunião, te pedindo, Senhor, a tua bênção, para que possamos passar tanto o conteúdo da semana retrasada quanto dessa semana que passou agora, Senhor. Abençoe, de modo que o conhecimento possa ser bem passado e bem assimilado também pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, começarei hoje, irmãos, no capítulo 5 de 2 Reis. Então aqui, a primeira coisa que o Senhor me trouxe foi o episódio da cura de Naamã, né? Que ele era um oficial do exército da Síria. Essa passagem foi interessante porque Naamã, ele foi utilizado como exemplo também pelo Senhor Jesus, né? Então, além da viúva de Sarepta, da qual eu já tinha comentado, que o Senhor Jesus disse que muitas viúvas existiam no tempo de Elias, muitas viúvas do povo de Israel existiam no tempo de Elias, mas o Senhor Deus pediu para o profeta Elias ir para uma viúva estrangeira, né? Para a viúva de Sarepta, da região de Sidom. E aqui é a mesma coisa, né? O Senhor Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel no dia que Elias era profeta, só que o Senhor pediu para Elias atender Naamã, né? Que era um homem, que era um gentil, ele era o comandante do exército da Síria. E Naamã, quando ele foi se apresentar a Elias, porque ele ficou sabendo pela serva dele que Elias era um profeta legítimo do Senhor e que ele poderia ser curado da sua lepra, ele se apresentou para Elias. E Elias fez um pedido muito inusitado para Naamã, falando para ele mergulhar 7 vezes, né, no Jordão, que ele ficaria curado. E ali Naamã se irou a princípio, porque existiam rios muito melhores do que o Rio Jordão, na própria Síria, em próprio Damasco. E por que ele tinha que se sujeitar a mergulhar num rio inferior, né? E por que não tinha pedido para ele se banhar no próprio rio Sírio, né? Ele deve ter pensado, né? Só que ainda assim ele o fez, e ele foi curado. E ali Naamã fez uma coisa muito interessante, que ele, com aquele milagre que ele recebeu do Deus Eterno, ele decidiu que o Senhor Deus, o Deus vivo, seria o seu único Deus, né? E que não teria outros deuses mais diante dele, mas apenas o Deus de Israel. E depois ele pediu para Elias escolher uma recompensa, né? Elias não, na verdade, Eliseu, né? Isso aqui aconteceu sobre o ministério de Eliseu. E ali, Eliseu não pediu nada, né? Eliseu não pediu nada, ele apenas decidiu fazer o bem de modo gratuito. Só que o servo dele, Geazi, era um homem que havia cobiça, ele queria se beneficiar daquela situação de alguma forma. E aí Geazi, mentindo em nome de Eliseu, falou que Eliseu queria que Naamã recompensasse, né, os seus homens. E ali Naamã, achando que era pedido de Eliseu, concedeu, e depois o Senhor revelou a Eliseu essa trama enganosa de Geazi. E a lepra, que uma vez esteve sobre Naamã, foi derramada sobre Geazi, e ele ficou leproso por conta da sua ganância, por conta da sua mentira. Então aqui vimos lições importantes, né? Vimos como o Deus vivo sempre se preocupou com os gentios. Então vimos com a viúva de Sarepta, e agora vimos também como através de Naamã o Senhor sempre estendeu a sua bondade a gentios. Vimos também a bondade de Eliseu, né? A falta de ganância de Eliseu. Então a motivação de Eliseu era servir a Deus, servir os propósitos do Senhor. Ele não tinha
intenções monetárias, intenções financeiras. E vimos de contraposição a ganância do seu servo, né? E como que o Senhor recompensou a cada um. Depois, nós vamos ver Obadias, né? Um dos profetas menores aqui. Ele escreveu um versículo apenas, né? Ele escreveu apenas um capítulo, né? E Obadias, ele estava sendo profeta numa época que vocês viram que Edom, lembrando que Edom é o povo de Esaú, né? Irmão de Jacó, são descendentes de Esaú, portanto, é um povo irmão do povo de Israel. O povo de Edom, ele foi responsável por receber muitos escravos israelitas que eram derrotados pelas outras nações. Eles eram levados cativos para Edom. E Edom, ao invés de ajudar a sua tribo irmã, né, a tribo de Israel, o Senhor fala pelo ministério de Obadias que eles regozijaram-se, se alegraram e procuraram... Alguém está tentando entrar na chamada, amor. Tem que apertar mais aqui. E aí... Eu estava falando aqui. De Edom. Então Edom, não ajudou, além de não ajudar, né, ele ainda recebia o povo cativo de outras nações e zombava da derrota, né, do povo de Israel, que foi um povo que cresceu junto contigo. Então veio uma grande sentença do Senhor sobre o povo de Edom, pelo ministério de Obadias. Depois, nós vamos ter aqui a restituição dos bens da Sunamita, né? Então, a Sunamita foi aquela mulher que foi agraciada, né, pelo ministério de Eliseu. Ela havia ficado desamparada dos seus bens e o Senhor restituiu de uma forma muito maravilhosa os bens da Sunamita. Depois chegou uma parte importante aqui, que é a profecia de Eliseu a Ben-Hadad e a Hazael. Essa parte é muito importante, porque Eliseu ele estava doente, ele estava prestes a perecer, e Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele estava doente naquela época. E no seu quadro de enfermidade, ele ficou sabendo que o profeta Eliseu, né, era um profeta legítimo do Senhor, na semelhança de Naamã também, né? E pediu para o seu servo, Hazael, ir falar com Eliseu, para saber se o Senhor iria curá-lo, se ele iria morrer da enfermidade, né? E ali Eliseu respondeu aquela profecia de um modo muito interessante, porque Eliseu falou que Ben-Hadad seria curado, né? Mas que ele morreria. Então foi um paradoxo, né? Porque na profecia ficou meio contraditória. Como assim ele seria curado da sua doença, né? Mas ele morreria? Aí depois de Eliseu entregar essa profecia, ele começou a encarar Hazael e começou a chorar, o profeta Eliseu, né? Encarando. E Hazael perguntou o que aconteceu. E Eliseu profetizou que ele mataria muitos do povo de Israel, né? Que ele mataria muitas pessoas de modo hediondo, violento, né? E que ele seria o próximo rei da Síria, né? Então Eliseu estava profetizando que Hazael daria um golpe no seu senhor, em Ben-Hadad, né? E aí Hazael voltou, né, a Ben-Hadad, falou que ele seria curado, só que ele omitiu a segunda parte da profecia, que ele morreria na sequência. E ele omitiu porque Hazael seria aquele que o mataria, para usurpar o poder como dominador da Síria. E então essa foi a passagem de Ben-Hadad e Hazael. E depois nós vamos ver aqui na sequência Jeorão, que era um rei da tribo norte de Israel, e Acasias era o rei na tribo de Judá.
E nós vamos ver que ambos foram reis maus, né? Tanto o Jeorão quanto o Acasias foram reis muito maus. E o Senhor fala que o motivo deles serem reis maus foi o mesmo motivo de Acabe ter sido rei mau. Eles foram reis maus por conta das suas esposas. As suas esposas não honraram o papel na qual o Senhor designou que a mulher fosse para o seu homem, de ser uma auxiliadora idônea, de ser uma auxiliadora que ajudasse o marido, que fizesse os caminhos do marido prosperar, né? Não foram boas conselheiras, né? E perverteram o caminho dos seus maridos, porque ambas as esposas, a de Jeorão e a de Acasias, elas tinham ligação hereditária com Jezabel, mulher de Acabe. E todas seguiram os caminhos de sua mãe e perverteram seus maridos, fazendo eles serem péssimos regentes, né? Então a esposa, às vezes, é a vontade do Senhor que a esposa esteja ao lado do marido, para que ela possa aconselhar o marido em relação a bons projetos, em relação às boas condutas. Às vezes a mulher pode ver o marido não indo por um bom caminho, ou sendo imprudente, ou sendo insensato, ou sendo injusto. E a mulher tem esse papel de acordar o marido, de despertar o marido, e de tentar fazer o marido ver que às vezes aquele não é o caminho a ser traçado, e tentá-lo conduzi-lo com mansidão nos caminhos do Senhor, né? E é o que faltou a essas mulheres, e por isso esses reis foram muitos maus diante da presença do Senhor. Depois, nós vamos ver aqui no capítulo 9, Deus cumprindo o juízo sobre a casa de Acás pelas mãos de Jeú, né? Então Deus prometeu qual parte que eu estou aqui? Então Deus prometeu que a casa de Acabe via ao fim, não nos dias dele. O Senhor prometeu que haveria um momento que não haveriam mais descendentes, né, de Acabe debaixo da terra, que o Senhor extirparia a linhagem de Acabe dentre os reis de Israel, e que naquele dia também Jezabel seria morta. E o Senhor levantou Jeú, né, para poder fazer essa sentença, para poder eliminar o nome de a descendência de Acabe diante da terra. Depois, nós temos aqui Jeú servindo parcialmente o Senhor. Então o Senhor coloca Jeú como próximo regente da tribo do norte, da tribo de Israel, e fez uma aliança com Jeú, que se ele fosse diferente dos reis anteriores e o servisse, né, que o Senhor estaria com ele. Mas Jeú obedeceu em parte e foi desobediente em parte. Então, futuramente, o Senhor tiraria o reino de Jeú sobre ele também. Depois nós vimos rapidamente aqui como Joás, que seria o próximo rei de Judá, foi guardado pelo Senhor contra sua própria avó, chamada Atalia. Isso a gente já viu na semana passada. E depois, finalmente, aqui nós entramos no profeta Joel. Então aqui nós vamos ver que muitos profetas, eles ministraram no tempo desses reis, né? E Joel foi um desses profetas. E dentre as profecias mais importantes de Joel, nós vamos pontuar aqui, principalmente a profecia de Pentecostes, mas antes de chegar nela, eu vou abrir em Joel, capítulo 2. Então, aqui em Joel, capítulo 2, versículo 13, tem uma informação muito importante aqui, que é o que seria, Joel ensinou diante do Senhor, qual que é a verdadeira humilhação na qual Deus considera que nós fazemos diante dele. Ó. Diz assim, Joel 2, versículo 13. Aqui. E rasgai o vosso coração
e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, em grande benignidade, e se arrepende do mal. Então aqui, ele está falando sobre... Era um gesto da antiguidade você rasgar as vestes, né? Colocar uma roupa de saco, né? Uma roupa comum, uma roupa de mendigo, como se fosse mesmo, né? Colocar terra sobre a cabeça e se humilhar diante do Senhor. Mas às vezes aquele gesto externo, ele não estava carregado por dentro de um verdadeiro arrependimento. Então por isso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus diz aqui: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então o Senhor, ele não esperava uma atitude externa que denunciasse esse arrependimento, mas o Senhor procura uma atitude interna. Às vezes que a externa não a mostre, mas o Senhor está prescrutando e está procurando essa atitude interna de arrependimento. E depois, mais para frente, ele vai soltar a profecia de Pentecostes, né? Que o Senhor promete que há de ser que depois no versículo 28 do capítulo 2, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então nessa profecia aqui, foi a profecia do dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, né? O profeta Joel tinha profetizado isso mais ou menos 800 anos atrás, e essa profecia se cumpriu 800 anos depois, na vida dos apóstolos, depois que o Senhor Jesus subiu e se assentou à destra do Pai. E depois aqui do profeta Joel, nós vamos ver aqui uma misericórdia do Senhor Então o Senhor, ele vai ter misericórdia de Israel, mesmo debaixo dos pecados terríveis do povo e de Jeoacás. Depois aqui, então, vai ter uma época de muitos reis maus, né, do povo de Israel. Virão muitos reis ruins. Só que o Senhor, ele ainda consegue tolerar essas maldades. E por amor à promessa que ele fez a Abraão lá atrás, ele decide ainda deixar o povo ainda estender a sua misericórdia por mais um tempo ao povo de Israel, falando da tribo do norte mesmo, né? E depois nós vamos ter o princípio do ministério do profeta Isaías, né? Ele já vai estar no dia do governo do rei Uzias, de Ezequias, que nós veremos mais à frente. E agora aqui eu vou dar uma pequena pausa, porque a partir daqui agora vai ser o assunto que eu vou tratar às 8 horas. Então agora eu vou descer um pouquinho e vou trabalhar o início de Oséias, que seria na semana passada. Então o profeta Oséias, ele foi contemporâneo, né, do profeta Joel, do profeta Amós, que nós veremos também, do profeta Obadias, do profeta Miqueias, do profeta Jonas. Ele foi contemporâneo de todos esses profetas e também do profeta Isaías. Oséias veio um pouquinho antes de Isaías, mas Isaías está bem pertinho também do tempo de Oséias. E aí no capítulo 1 de Oséias, deixa eu vir aqui para Oséias. Oséias, ele vai tratar sobre o juízo e misericórdia do Senhor com Israel. Então Oséias, ele faz coisas, o Senhor escolhe Oséias para poder... Pensem numa peça de teatro, né? O Senhor levantou Oséias como profeta, mas a vida de Oséias é uma profecia viva, porque a vida de Oséias é para poder expressar o papel do próprio Senhor, né, como marido, e a mulher adúltera que o Senhor pede para Oséias se unir vai representar o povo de Israel e o povo de Judá, né?
Onde que aperta aqui? E então, Oséias vai fazer esse papel teatral, porque o Senhor vai pedir para ele casar, né, com uma mulher adúltera, né, gerar filhos nelas, e pelos filhos o Senhor dá sentenças, né, para o povo de Israel. Mas isso foi uma profecia que iria além dos profetas anteriores, né? Porque geralmente os profetas, eles entoavam palavras, né, que iriam se cumprir. Mas ali o profeta Oséias, ele estava expressando a traição do povo de Israel, o adultério era evidente, era testemunhado de modo ocular por toda aquela geração. Aquela geração via que o profeta Oséias, que era muito conhecido, tinha uma mulher que o traía publicamente. Então, claramente a mulher de Oséias o traía, e o Senhor deixava claro pela boca do próprio Oséias que aquela mulher que traía Oséias publicamente, que todo mundo testemunhava, era o próprio povo de Israel. Então você quer uma humilhação maior do que essa por parte do Senhor? Você está vendo a mulher adulterando, a mulher traindo o seu marido, e o Senhor revela que você é essa própria mulher que está traindo. Porque o Senhor lançava na face, principalmente do povo de Israel, né, que adulterava muito mais do que o povo de Judá, o quanto que eles traíam o Senhor através dos egípcios, dos moabitas, dos amonitas, dos sírios, dos assírios, né? O quanto de maridos, né, o povo de Israel tinha, e o quanto eles recorriam aos seus maridos e escolhiam não recorrer ao seu verdadeiro marido, que era o Senhor. E aí, no capítulo 2, né, o Senhor, ele já faz uma outra provocação ao povo, né? Dessa vez o Senhor pede para Oséias casar com a mulher do seu amigo, né? Que, portanto, seria adúltera. Mas essa segunda mulher, ela não poderia adulterar. Ela teria que ficar presa. Ela estaria impossibilitada de trair. E isso também exemplificou uma profecia do Senhor, que chegaria um tempo que o Senhor não daria mais ocasião do povo de Israel trair ao Senhor. Ele não daria ocasião deles buscarem esses outros homens, né, que eram essas outras nações, né, para trair ao Senhor. Então, na primeira profecia, né, o Senhor foi traído, né, pelo arquétipo de Oséias, e no capítulo 2 o Senhor já limitou essa traição, o Senhor já impossibilitou essa traição, o acesso, né, de Israel a essas nações. Depois, no capítulo 3, no 3 também ele vai profetizar essa impossibilidade do adultério. E aí no capítulo 4, no versículo 2 e 3, nós veremos os verdadeiros motivos da ira do Senhor cair tanto sobre Israel, né? Então aqui, ó, eu vou ler o capítulo 4, versículos 2 e 3. Então, Oséias 4, versículos 2 e 3. Diz assim: só permanecem o perjurar, o mentir. Então, o perjurar é jurar em falso, né? É você fingir que testemunhou algo e mentir, né, nesse testemunho, né? O mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Então, por isso, por conta dessas coisas do versículo 2, a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então, aqui mais uma vez o Senhor explicando sempre as razões dos seus juízos, das suas punições, das suas sentenças. E aqui agora eu vou dar um pulinho em Jonas, porque o restante de Oséias eu vou fazer a seguir. Então, Jonas é uma história muito famosa, amada pelo meu filho, né? Acho que é a história bíblica que o Theo mais gosta. E Jonas também foi um profeta contemporâneo dessa época, desses reis, né? De Israel e de Judá. Só que o Senhor pediu para Jonas cuidar de um outro departamento, né?
a maldade do povo de Nínive, né, que é um povo que está ali na região da Síria, tinha subido aos céus, né? Então a maldade do povo de Nínive foi tamanha que transbordou o cálice de paciência do Senhor, e o Senhor voltou os seus olhos para julgar a Nínive. Mas como o Senhor é um Deus justo, um Deus reto e misericordioso, ele não poderia sentenciar a Nínive sem lhes dar uma oportunidade de arrependimento antes, né? Então o Senhor pediu para Jonas ir lá pregar ao povo de Nínive, né? Falar para eles que eles estavam procedendo de modo mau e perverso diante do Senhor, ao ponto de chamar a atenção do Senhor, assim como Sodoma e Gomorra fez, né, nos tempos passados, né, chamando a atenção do Senhor. Tamanha era a maldade. E o profeta Jonas estava incumbido de carregar essa mensagem e falar para eles: se vocês se arrependerem, eu vos perdoarei, né? E não vos farei mal, né? Mas aquela maldade exigia uma ação do Senhor, ou de juízo, de punição, ou de misericórdia. Então ia depender de Jonas levar essa mensagem para o povo de Nínive, né? Para os ninivitas terem essa oportunidade de arrependimento ou não. E Jonas se recusou, né? A princípio não ficou claro o motivo de Jonas se recusar, né? Mas ele decidiu pegar um barco e ir para Tarsis, né? Como se fosse possível fugir da presença do Senhor, né? A Dessa até falou isso para mim, né? Tipo, olha a ilusão de Jonas. Jonas era um profeta, né? O qual tinha acesso, né, às palavras do Senhor. E ele, na ingenuidade dele, quis fugir da presença do Senhor, né? E ali, quando Jonas tentou fugir, né, teve aquela calamidade, aquela tempestade, né? Os marinheiros ali, né? Os tripulantes daquele barco estavam em desespero, mas eles perceberam que aquela ação ali era uma ação divina, né? E lançaram as sortes para perceber quem tinha feito mal ali naquela tripulação, ao ponto daquela tempestade vir, né? E ali a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram para Jonas, e naquele momento Jonas foi sincero. Ele falou que serviu o Deus vivo, né? Mas que ele estava fugindo diante da presença do Senhor e não estava obedecendo a ordem que o Senhor te deu. E aí Jonatas sugeriu para ele jogar ele no mar, e assim a ira do Senhor iria se aplacar deles, né? Mas eles eram homens bons. Eles ainda tentaram perseverar, eles tentaram ainda remar, eles fizeram de tudo para poupar a vida de Jonas, mas não teve jeito. A tempestade os estava derrotando, e eles tinham como única alternativa para salvar toda a tripulação era jogar Jonas no mar. E quando jogaram Jonas no mar, imediatamente o Senhor retirou aquela tempestade sobre aqueles tripulantes, e eles ficaram salvos e fizeram uma boa navegação para o seu destino. Enquanto Jonas afundava, e o Senhor ordenou a um grande peixe engolir a Jonas, né? Mas ao ponto só de tragá-lo para dentro do ventre, não mastigá-lo e dilacerá-lo, né? Então Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, e de alguma forma o Senhor fez ele subsistir ali naquele ventre. O Senhor fez um milagre ao ponto dos ácidos gástricos não corroerem, né? Não digerirem o profeta Jonas. E ele permaneceu 3 dias e 3 noites, né, no ventre da baleia. E isso serviu durante muito tempo de arquétipo. O próprio Senhor Jesus, né, usou essa metáfora do profeta Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem também ficará no seio da terra. Então o Senhor Jesus usou muito o exemplo de Jonas, né, como arquétipo da sua própria morte e ressurreição, né? E ali naquele período de 3 dias, Jonas orou, né? Fez um voto com o Senhor, para o Senhor o salvar, o tirar dali, que ele cumpriria, né, os desígnios do Senhor. E Dalva, acho que o seu áudio está ligado. Oi? Eu acho que o seu áudio está ligado. Igual? Ainda não. Você sabe onde fica o botão, amor? Do áudio? Para ajudar a Dalva? Meu Deus! Se eu clicar no microfone dela, funciona? Não.
Não? Vê se você encontra, dá um ícone de microfone aí na sua tela. Eu vou continuando enquanto você vai procurando. E aí, o profeta Jonas, o Senhor atendeu o voto do profeta Jonas, e o Senhor fez a baleia cuspir a Jonas na praia, né? Então, finalmente, Jonas decidiu ir pregar para o povo de Nínive, né? E ele pregou, e o povo de Nínive se constrangeu de um modo espetacular e incrível, de um modo que o Senhor gostaria muito que o seu povo se constrangesse, né? Porque o povo de Nínive, eles entoaram um jejum regional ali, né? Durante toda a cidade de Nínive, jejuou e se humilhou, vestiram roupa de saco. O próprio rei também se humilhou, né? O governante supremo de Nínive, ele se humilhou e ao ponto de até os animais eles vestirem com roupa de saco. Então, eles se humilharam tanto que até os animais eles colocaram, né, como agentes de humilhação diante do Senhor. E o Senhor, vendo que o arrependimento deles era genuíno, ao ponto de eles fazerem até os animais se humilharem, o Senhor os perdoou e se arrependeu do mal que o Senhor traria sobre o povo de Nínive. E ali, irmãos, para nossa surpresa, né, o profeta Jonas, ele, ao invés de ficar feliz, ele ficou extremamente desgostoso e irado e aborrecido com o que aconteceu, né? O que pra gente foi muito surpreso, né? Porque ele sendo o profeta do Senhor, como é que ele poderia ficar entristecido pelo Senhor ter perdoado todo um povo, né? E ali, o Senhor procura ensinar uma lição a Jonas, né? Então, o Senhor, diz aqui a palavra, principalmente no capítulo 4, o Senhor faz vir um sol intenso, né, sobre Jonas, ao ponto de lhe queimar o alto da cabeça, né? Então, um sol muito forte. E depois o Senhor fez crescer uma aboboreira, né, que cobriu a cabeça de Jonas, gerou uma sombra e deu refúgio e conforto para Jonas diante daquele sol, né? E ali Jonas se alegrou por conta daquilo, mas depois o Senhor consumiu a aboboreira e o sol voltou a assolar Jonas novamente. E aí Jonas se indignou muito, né? Ao ponto de pedir a própria morte. E aí a ira do Senhor se acendeu contra Jonas, né? Porque Jonas, ele ficou com dó da aboboreira, né? Que o Senhor tinha plantado naquele instante, né? E que o Senhor retirou. Então Jonas, ele estava com dó da aboboreira, mas ele não teve o pingo de misericórdia e de compaixão de uma cidade inteira, né? E que o Senhor perdoou, inclusive os seus animais, né? Aí o Senhor ensinou a Jonas, né? Você teve dó de uma aboboreira que você não fez crescer, né? Eu fiz a aboboreira crescer, fiz ela perecer, bem como eu criei o povo de Nínive, né? Cada ser humano ali em Nínive foi a permissão deles viverem, bem como os animais. E você teve misericórdia mais do vegetal, mais de uma árvore, né? Do que você teve dos animais e do povo de Nínive, que eu tive misericórdia. E ali o Senhor ensinou uma lição importantíssima para Jonas e também para nós enquanto cristãos, né? Porque não é muito incomum, às vezes, um cristão se entristecer para a conversão de uma pessoa má, na qual o cristão, na sua arrogância, não acha que aquela pessoa má é digna de ser perdoada pelo Senhor. Se esquecendo que o Senhor também teve misericórdia por ti, antes de ter misericórdia daquela pessoa. E que ninguém teria justiça para alcançar a misericórdia do Senhor. Então, às vezes, o cristão pode cair nesse erro de se entristecer para a conversão de um ímpio muito perverso, como era o povo de Nínive. E aqui é como o Senhor gostaria que nós reagíssemos, diferente do exemplo de Jonas, mas que nós nos compadecêssemos por aquelas vidas que o Senhor escolheu perdoar.
E aqui, irmãos, agora eu vou interromper rapidamente, que eu vou pedir para a Dessa mandar para vocês um novo link, porque esse link aqui pode expirar e a transmissão pode cair a qualquer momento. Então a gente vai encerrar a transmissão do Meet apenas, né? Vamos continuar no YouTube. E a Dessa vai enviar agora o convite para essa nova transmissão, para a gente garantir que a transmissão vai até o fim, tá? Então, vai encerrar agora, amor? Ela vai encerrar e já vai mandar o convite. Então aqui, quando você enviar, eu vou começar. 16.